Sou servidor público, dirigi à administração um pedido de adaptação laboral. Eu pedi que fosse reduzida a minha jornada em razão da minha deficiência. Eu sou uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. No final, eles alegaram que não tem previsão legal, que não tem o que fazer, porque não existe uma norma que preveja esse direito para servidores autistas. O que é que eu devo fazer? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência e meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Bem pessoal, essa situação hipotética que gerou a pergunta do início do vídeo, aquela que eu fiz antes da vinheta, ela traz uma questão muito importante que você precisa saber. É claro que sempre, quando se faz um requerimento à administração para exercer um direito, que vai ser exercido a longo prazo, é sempre conveniente contratar um profissional para fazer isso por você. Mas, como muitas vezes a pessoa vai diretamente fazer esse requerimento, e ela não é obrigada a fazer uma contratação de um advogado por esse motivo, embora seja altamente conveniente, é muito comum nós nos depararmos com decisões erradas para poder vencer desafios que surgem no curso do processo. Bem, todo requerimento administrativo que você dirige à administração, ele instaura um processo. Porque na burocracia pública é assim, toda vez que você faz um pedido, começa um processo administrativo, que tem por finalidade decidir se você tem direito ou não àquilo que está solicitando. Na hipótese, ou no exemplo hipotético, nós estamos falando de um servidor que pediu redução de jornada. E aí, antes mesmo da pessoa ser submetida a uma perícia, a uma junta médica, a administração diz assim, olha, eu indefiro porque não tem previsão legal. Eu indefiro porque não tem norma local aqui da nossa cidade, por exemplo, ou da nossa instituição, que preveja esse direito. O exercício de redução de jornada por servidor que tem transtorno do espectro do autismo. Aqui nós temos a administração falando, respondendo, indeferindo. Aqui nós temos até o direito de redução de jornada ou de horário especial para servidores que tenham dependentes, filhos com deficiência, mas para o próprio servidor, não. Veja, quando isto acontece, quando a administração, antes de mandar para a perícia, antes de mandar periciar o servidor, para ver se ele precisa ou não, se a saúde dele impõe ou não aquela adaptação, a administração indefere, você tem uma alternativa judicial para poder reverter essa situação. Mas o que tem acontecido, inclusive, alguns colegas da área do direito, até advogados, cometem um erro, que é o seguinte, não são todos, alguns, claro. É que quando a administração indefere dessa forma, assim, in limine, de pronto, antes do processo ter uma tramitação com a realização da perícia do servidor, este indeferimento não é o indeferimento do pedido em si, é o indeferimento da tramitação da petição inicial contendo o pedido. É o indeferimento da petição inicial e não o indeferimento do pedido. Parece que não tem diferença, porque geralmente quando fazem isso eles dizem indefiro o pedido porque não tem previsão legal. Dá a impressão que ele está indeferindo o pedido, mas não, tecnicamente não é. Porque, veja, a Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal, que o STF disse que se aplica a todos os servidores públicos do Brasil, o artigo 98, parágrafo 2º e 3º, ele fala que o servidor que tiver a necessidade reconhecida por junta médica oficial terá direito a horário especial ou a redução de jornada. Então, o que o servidor precisa fazer? Ele precisa demonstrar que tem a necessidade. Ou seja, que a saúde dele, que o autismo dele, naquele caso concreto, impõe que ele trabalhe menos. É uma questão de saúde. Então, a administração, para ter certeza de que existe esta imposição da saúde, esse desafio de saúde, que autoriza que esse servidor trabalhe menos, ele vai submeter esse servidor a uma junta médica, a uma equipe multidisciplinar.
para que esta equipe, essa junta médica oficial, é assim que a lei chama essa equipe, junta médica oficial, possa analisar o servidor, fazer ali uma anamnese, né? Analisar os documentos que o servidor juntou junto com a petição inicial, para decidir se dá a redução de jornada, se não dá a redução de jornada, se dá a redução de jornada no patamar de 50%, metade da jornada de trabalho, ou se vai dar uma redução menor da jornada de trabalho, de 25% ou 30%. Entende? Então, a administração só pode negar o pedido se ela constatar que a pessoa não tem a necessidade. E como é que a administração vai saber se alguém tem a necessidade ou não? Através do exame feito pela junta médica oficial. Vou repetir para você entender. A lei diz: o servidor que tiver deficiência e que por conta dessa deficiência tenha a necessidade confirmada pela junta médica, terá o direito a horário especial. Então, a confirmação pela junta médica é um ato obrigatório para que a administração possa dar uma decisão de mérito. Ou seja, decidir se você tem ou se você não tem direito à redução de jornada. No outro exemplo, a administração nem sequer chegou a submeter o trabalhador, o servidor, à junta médica. Ela indeferiu dizendo que não havia previsão legal. Então, ela não indeferiu o pedido. Ela indeferiu a petição inicial, porque entendeu que, como não tem lei, não tem norma local que assegura aquele direito, aquela petição é inadmissível. Se é inadmissível, não preenche as condições de tramitação. Logo, indefere a petição inicial neste caso. Então, guarde isso. Toda vez que a administração indeferir um pedido de adaptação laboral sem mandar o servidor para a junta médica, não está indeferindo o pedido, está indeferindo a petição inicial, a própria petição inicial, impedindo a sua regular tramitação. Se a administração decide negar o pedido depois de o trabalhador passar pela junta médica, aí sim a administração julgou o mérito. E por que isso é importante? É porque conforme seja um tipo de decisão ou conforme seja outro tipo de decisão, o tipo de providência judicial que você deve tomar é diferente. Neste caso, quando a administração indefere a petição inicial, dizendo que não tem lei, que é incabível aquilo, você tem que ajuizar uma ação ou mandado de segurança, a depender do caso concreto, se tiver prova pré-constituída, se o direito for líquido e certo, você vai pedir ao juiz não para te dar a redução de jornada. Se a administração indeferir a petição inicial do seu requerimento, você vai pedir ao juiz, de maneira fundamentada, para que o juiz determine à administração que dê regular seguimento ao processo administrativo. Isto é, que a administração dê continuidade à tramitação do processo administrativo, remetendo os autos à junta médica e submetendo o servidor a exame pela junta médica oficial. Por que você, nesse caso, não pode pedir ao juiz que conceda a redução de jornada para você? Porque, neste caso, a administração não apreciou o mérito. A administração não disse que você não necessita da redução de jornada. A administração não confirmou nem desconfirmou a necessidade que você tem dessa adaptação. Então, como a administração não apreciou o mérito, não deliberou e negou o pedido com base no mérito, você não pode pedir a um juiz para deferir aquilo que a administração ainda não indeferiu. Então, é preciso que a administração primeiro indefira o mérito para que depois um juiz possa desfazer a decisão da administração se ela não estiver de acordo com a lei. Então, gente, em conclusão, se a administração negar a tramitação da petição do pedido de adaptação laboral com base em aspectos legais ou processuais, sem mandar o servidor passar pela junta médica, você entra na justiça pedindo ao juiz para determinar à administração que dê regular seguimento ao processo administrativo e não pedir ao juiz para te deferir o direito. Agora, se você passou pela junta médica e depois de ter passado pela junta médica, a administração diz que vai indeferir porque você não precisa ou porque a junta médica não constatou ou não concordou que você precisa da adaptação, aí sim você vai para o juiz,
vai bem documentado, vai pedir perícia e vai constatar a necessidade e o juiz, então, atendendo ao seu pedido, vai determinar à administração que conceda a redução de jornada ou a adaptação solicitada, porque restou provado que você realmente necessita daquela adaptação. Por quê? Se você fizer o pedido errado, corre o risco, aliás, um enorme risco, de um juiz, ao deliberar o seu pedido, dizer, olha, essa ação aqui não tem futuro. Eu não tenho como deferir a você uma coisa que a administração não indeferiu. Além do mais, o que a lei diz é que a necessidade de uma adaptação laboral deve ser verificada pela junta médica oficial. E neste caso aqui, ela não foi verificada. Então, tampouco o juiz poderá decidir se alguém tem direito ou não a uma adaptação laboral, se ela depende de junta médica, se a pessoa não passou pela junta médica. Então, muito cuidado, o judiciário não pode deferir aquilo que sequer foi indeferido pela administração pública. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu acompanho e respondo os comentários. Eu peço a você também, se tiver achado útil esse conteúdo, que se inscreva no canal, clique no sininho, mas que principalmente dê um like, porque quando você dá um like, o YouTube mostra para mais pessoas os vídeos, porque entende que por muito ganhar likes, o vídeo é relevante. Muito obrigado, meus contatos profissionais estão na descrição e até o nosso próximo encontro.